aí, folks! Sabadão hoje, ó, chineleta, para gravar um vídeo sobre um tema que eu gosto muito. Eu vou falar sobre o poder do grupo. Essa é uma teoria que eu acabei desenvolvendo para a nossa área e que ela tem tudo a ver com a ciência tridimensional. Por quê? Se eu penso que a ciência tridimensional, ela tenta abordar o ser humano trino, que é o corpo, mente e espírito, se a gente pensar, o ser humano ele tem uma lógica de ser um ser sociável. A gente gosta de pessoas, no fundo a gente gosta de estar perto de alguém, a gente gosta de pertencer a certos grupos, a gente principalmente gosta muito de ser aceito. Um dos grandes problemas quando a gente se percebe não aceito, começa a ter carência, começa a entrar em depressão, começa a vir a tristeza. Então isso faz parte da natureza do ser humano, a socialização. Isto feito, eu comecei a pensar, por que a gente trabalha muito com personal 1 a 1? Personal 1 a 1 eu sempre trabalhei e a nossa lógica era, poxa, eu vou dar naquela hora o meu melhor para essa pessoa. Ou seja, eu estou integralmente à disposição dela. Faz sentido também. Mas eu comecei a perceber que assim, existia uma coisa que a gente não conseguia dar numa aula de personal, que era o poder que tem um grupo. O grupo tem o poder da socialização, o grupo tem o poder da parceria. Quem já fez exército vai me entender muito. Quem, por exemplo, eu que luto jiu-jitsu, o pessoal da minha academia de jiu-jitsu é meus irmãos. O grupo, o que eu joguei handball, são meus irmãos também. A pessoa de escola, sabe, criança, percebe isso muito claramente. Mas mesmo que você veja no seu trabalho, em todo lugar a gente consegue se deparar com esse valor, entender como é gostoso estar em grupo com pessoas legais. E aí beleza, mas espera aí, mas eu preciso entregar um resultado para a pessoa, então nessa hora eu posso abrir mão deste grupo para fazer aquele trabalho 1 a 1, porque assim eu posso me dedicar integralmente à pessoa. De novo, isso faz sentido. O problema é que eu comecei a perceber que quando eu dava aula para uma pessoa, eu não tinha um resultado tão bom quanto eu dava aula para pequenos grupos. Por que pequenos grupos? Porque pequenos grupos não me traz um problema quanto à atenção que eu tenho que dar para a pessoa do ponto de vista profissional. Do ponto de vista profissional, essa atenção que eu consigo dar para a pessoa, um pequeno grupo entrega. Então, se eu preciso corrigir um movimento, eu vou estar lá. Imagina um grupo de 3, 4 pessoas. Se eu preciso corrigir um movimento, eu vou estar lá. Se eu preciso dar 4 treinos diferentes, super personalizados, é viável de dar. Então, o que eu perco no ponto de vista individualização de treino de 1 para 4 pessoas é ínfimo, mínimo. Mas o que eu ganho como socialização com esse poder do grupo é enorme. E aí, quem já deu aula de personal sabe que com o tempo a gente vai desenvolvendo uma certa intimidade com a pessoa e essa intimidade começa a virar manha. Muitas vezes a pessoa vai chegar e falar, tô cansado hoje, posso não fazer esse, posso não fazer aquele, troca esse exercício e não sei o quê. E isso não faz atingir resultado. Agora, esse mesmo comportamento você não vê, ou não vê com tanta frequência, e é muito raro ver, quando você está num grupo de 3, 4 pessoas. Porque ela não quer se expor dessa forma como mais fraca estando num grupo. Eu não estou afim de exercício, tem 3 fazendo, só ela não está afim de fazer. E isso faz com que ela atinja mais resultado. Como ela consiga conquistar os objetivos dela com mais... com menor tempo, com mais qualidade, ser mais efetivo. Tudo isso tem a ver com o grupo estar em volta. Então não existe aquela manha. E a pessoa também, ela não tem a sensação de que eu sou o professor dela. Eu sou o professor dela, mas de todo mundo ali. Então ela começa a olhar mais para o meu lado profissional do que para o meu lado pessoal. Porque quando ela tem a percepção de que eu sou o professor dela, eu já tive casos assim de pessoas que realmente chegaram a sentir ciúmes depois. Ciúmes de você, é o meu professor, como assim você também falou bem deste outro cara? Como é que você cuida dele assim com essa dedicação? Porque você é o meu professor. Eu cheguei a ter problemas dessa natureza. Então, no grupo eu percebi que o próprio grupo se policia para que isso não aconteça. E eu criei um sistema melhor ainda, de que o grupo não seja sempre o mesmo. Porque se o grupo é sempre o mesmo, de alguma forma, ele vai gerando. Quando a gente estudo de grupo se chama etnografia. Foi um dos trabalhos mais legais que eu fiz na minha vida na faculdade, foi uma etnografia. Eu tinha que sentar e observar um grupo à distância que eu quer conhecesse. Então, quando eu estava lá na USP, lá tem o CP USP, sempre tem algum time que joga alguma coisa, que treina alguma coisa. Eu fui assistir um time de futsal feminino, eu acho que na época era
Era da Poli, alguma coisa assim. E eu sabia que eles treinavam, sei lá, toda segunda-feira à noite. Eu ia toda segunda-feira à noite, eu sentava e observava. Só, eu não conversava com ninguém, porque o trabalho de etnografia implica em fazer observação externa. E você vai vendo como aparecem sempre os mesmos personagens em grupos. Tem sempre o líder, tem o reclamão, tem o amigo de todos, então tudo isso aí vai acontecendo. Então se o grupo se repete sempre, com o passar do tempo, ele também desenvolve essa característica de ter determinados personagens, e aí ele perde um pouco essa capacidade de te entregar mais. Quando esse grupo muda, então aqui na Samurai, as pessoas não têm um horário fixo. Eu não venho toda segunda-feira às 7. Um dia ela vem na segunda, outro dia ela vem na terça às 8. E varia um pouco o horário. Então um dia você treina com uma pessoa, outro dia você treina com outra, outro dia você treina sozinho. Mas até o dia que você treina sozinho, a pessoa sabe que a qualquer momento pode chegar uma outra pessoa e ela nem está acostumada a ficar com você sozinho para poder gerar a intimidade que eu sozinho todo dia traz. E nesse dia você tem a chance de aproximar um pouquinho mais em alguns pontos. E assim, no momento certo as coisas acabam acontecendo. Então uma coisa que eu aprendi, que me funcionou muito bem, é entender como pequenos grupos trazem resultados melhores do que uma aula de personal. E trazem resultados melhores ainda se o grupo for heterogêneo, ou seja, não só mulheres, ter tudo que é tipo, não só homens, não só pessoas que querem emagrecer, não só fisiculturistas, não, heterogêneo em objetivos. Uma pessoa de 80 anos e uma de 22, existe uma troca que é muito rica do ponto de vista espiritual, emocional, racional. E se eu estou preocupado com corpo, mente e espírito, esse é um ganho que não tem como atingir de outra forma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ótimo sábado para vocês. Aproveita que hoje é sábado, se reúna com o seu grupo favorito e vá crescer espiritualmente e vá dar o próximo passo. Beleza? Até amanhã. Tchau.